Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós vamos tratar dos alimentos impróprios para o consumo. A gente já viu que o CDC prevê ali quais são os produtos, e quando eles são considerados impróprios para o consumo. E hoje nós vamos tratar especificamente dos alimentos, saber o que a gente tem que fazer como consumidor quando a gente se deparar com um alimento impróprio para o consumo. Bom, como a gente sabe, no artigo 18 é onde o CDC trata dos produtos impróprios ao consumo. Então vamos ver o que diz o artigo 18 e recapitular isso para nós. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, então os alimentos eles entram nessa questão dos não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente. Então, também quando há diferença do que tem dentro de um recipiente, de quantidade, de qualidade, com o que está indicado ali na embalagem do recipiente. Da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a sua substituição das partes viciadas. O parágrafo 6º desse artigo, ele trata especificamente quando são impróprios para o consumo. Vamos entender. São impróprios ao uso e consumo. 1. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Então a gente tem que estar olhando ali o prazo de validade para verificar se esse produto ele é ainda na validade, se ele ainda está próprio, se ele está adequado ao consumo. 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde. Esses também são considerados produtos impróprios para o consumo. Perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Então, quando o produto também não estiver em adequação ali com aquelas empresas, com os órgãos que fazem a fiscalização, que fazem a regulamentação desses produtos antes deles irem ao mercado, então, se ela estiver em desacordo com essas normas, também é impróprio ao consumo. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. Bom, então o alimento, quando ele está estragado, quando ele está ruim, quando ele já não é mais próprio ao consumo, a gente consegue identificar por cheiro, por cor. Então, às vezes a gente olha lá um produto que, geralmente, um pão, por exemplo, ele está bolorado, ele está com fungos, a gente consegue identificar isso, Então, eles têm, esse produto ele pode ser prejudicial à saúde do consumidor e é necessário que esteja atento a essas modificações na própria constituição desse produto, A própria forma do que o produto se apresenta, que a gente tem um costume de comprar, ainda que às vezes o produto ele esteja no prazo de validade. Então a gente verifica que o produto está no prazo de validade, a gente pega a embalagem, está ok, mas na hora de abrir, ou então a própria embalagem, quando é possível verificar dentro da embalagem, a gente já vê ali que o produto está estragado ou está com alguma adulteração ali, alteração na sua forma, na sua constituição. Então, quando o consumidor ele identificar que o fornecedor que fez isso, que deixou ali e já fez até a reclamação e o fornecedor continua deixando produtos estragados, produtos impróprios, o consumidor ele tem costume de ir, por exemplo, sempre no supermercado ou sempre naquele mesmo fornecedor e verifica que constantemente há esses produtos alterados, assim, produtos estragados, há essa identificação. Isso é crime contra a ordem econômica. Isso está lá na lei número 8.137 de 1990, no artigo 7º, inciso 9. Vamos ver o que diz um pouco essa lei. Constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 9. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Então, o fornecedor que mantém um produto que já está impróprio ao consumo, querendo tirar vantagem. Às vezes tem fornecedores que podem alterar ali o prazo de validade na própria embalagem, colocar um adesivo em cima ou algo assim. Então tudo isso é crime, porque o fornecedor ele sabe o que está acontecendo, ele fez com dolo, ele fez com intenção de enganar o consumidor. Isso é crime. E ainda que a gente tem a pena, detenção de 2 a 5 anos ou multa, tá? O parágrafo único ainda diz pra gente, complementa, nas hipóteses do inciso 2, 3 e 9, que é o nosso caso,
pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3. Então, quando o fornecedor ele não teve a intenção, que aí já é diferente do exemplo, quando ele não tem a intenção de vender aquele produto, né, que aquele produto às vezes se deteriorou ali porque veio já com uma embalagem aberta ou algo assim, teve alguma condição, algum fator que não foi por culpa do próprio fornecedor e há ali um produto que está impróprio ao consumo e ele manteve. Então aí se pune, né? Só que na modalidade culposa, ou seja, quando não teve a intenção de fazer, e reduz a pena de detenção de 1/3, ou a multa à 5ª parte, ou seja, divide por 5 o valor da multa, tá? Então, quando for estipular ali qual que é o valor da multa, ou qual que é a pena para esse fornecedor, vai se estipular ela de uma forma, e aí vai se reduzir em 1/3 quando for detenção, ou em 1/5, né? Quando for a pena de multa. Quando os alimentos são fraudados, então a gente também tem que tomar cuidado com alimentos fraudados, alimentos adulterados, porque tem fornecedores que eles fazem, por exemplo, um leite, coloca água no leite para poder aumentar a quantidade, né? Ou então abre ali várias embalagens e faz uma padronização para poder aumentar ali a quantidade e conseguir vender mais, então faz essa adulteração, às vezes coloca água, adultera a forma do produto, né? Então tudo isso age de subterfúgios para poder enganar o consumidor. Então isso também a gente tem que ficar bem atento e fazer as denúncias, tá? Que são necessárias. Então o produto, ele adulterado ou fraudado, né, que a gente pode falar também, ainda na questão de consumo, às vezes o fornecedor vende um tipo de carne falando que é uma carne nobre, mas na verdade é uma carne de segunda, de terceira, ela é adulterada para enganar o consumidor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também e fazer as denúncias, tá? Então, toda vez que o consumidor ele identificar que um produto ele foi adulterado, foi fraudado, ele pode fazer a troca do produto. Ele tem direito, né? A gente já estudou isso, ele tem direito de fazer a troca do produto. Mas, dependendo da extensão do dano, pode ser que o consumidor ele tenha consumido um produto que ele identificou que foi adulterado, né? Depois ele identificou que foi adulterado e esse produto lhe fez mal, esse produto fez mal à sua saúde, à saúde da sua família. Então, nesse caso, também pode fazer e levar para um laboratório para examiná-lo, né? E por que isso é interessante? Porque, a depender do dano, a depender da extensão desse dano, o consumidor ele pode requerer algo na justiça, né? Uma reparação desses danos morais, materiais, levar esse fornecedor à justiça. Então, tendo uma perícia laboratorial e ele guardando essas provas, né, guardando um relato desse laboratório, se por exemplo ele sofreu algum tipo de problema de saúde, ele pode ir até um hospital e guardar também essas receitas, né, todo documento, para quê? Para poder fazer uma denúncia na Delegacia do Consumidor ou ainda diretamente na Promotoria de Justiça para poder punir este fornecedor. Os alimentos in natura. Alimentos in natura são aqueles alimentos que eles não tiveram nenhum tipo de industrialização, ou seja, carnes, um leite, né, que é pasteurizado, por exemplo, que é o leite direto da fazenda, peixes, então são aqueles produtos que eles vêm na forma natural deles, tá? Então esses são considerados produtos in natura. E esses produtos, eles também devem ter essa verificação por parte do consumidor, porque eles apresentam uma alteração mais visível, né? Por exemplo, uma carne estragada, ela tem um cheiro muito forte, então é possível que o consumidor ele consiga identificar de forma mais fácil e levar aí as autoridades, como a vigilância sanitária, por exemplo, este problema que está acontecendo com naquele fornecedor, né, fazer a denúncia e ter aí uma prevenção quanto aos seus danos, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos tratar ainda mais sobre o nosso tema do Código de Defesa do Consumidor. Aguardo vocês, até lá!